O programa a seguir baseia-se em especulações e conjecturas. Os telespectadores devem consultar outros tipos de fontes de informação antes de chegar à sua própria conclusão. É claramente um objeto com formato de disco. Ei, venham cá! Ah, meu Deus! Este é um vídeo feito na área 51. Por algum motivo, esta área virou o local preferido dos objetos não identificados. Sentam lá durante horas. Centenas de pessoas os têm presenciado. Os aviões passavam e eu vi um estranho aparelho no céu. Havia aparelhos que nos observavam enquanto voávamos sobre a lua. Em poucos segundos, assumiam a forma de cristais de gelo. Subitamente aparece um OVNI. Lá está ele. O aparelho fica invisível aqui na fita. Tem uma velocidade que ainda não atingimos. Parece ser metálico, parece ser um aparelho. Parece que uma espécie de rastro é deixado pelo objeto. Milhares de pessoas, câmeras na mão, vão provar a realidade disso tudo. Nos 50 anos que se seguiram à suposta queda de um disco voador em Roswell, Novo México, em 1947, centenas de pessoas afirmam ter avistado OVNIs. Existe uma explicação lógica para a maioria destes testemunhos. No entanto, um bom número de casos ainda assombra tanto os crentes quanto os céticos. Neste documentário veremos as filmagens mais convincentes, as evidências da existência de objetos voadores não identificados, jamais apresentadas na televisão. Também ouviremos o testemunho de especialistas da NASA, um ex-funcionário da CIA e as próprias testemunhas oculares. Seriam aparelhos alienígenas, veículos militares secretos ou apenas imagens enganosas? Vocês decidirão quando virem OVNIs, as mais incríveis evidências já filmadas. OVNIs. OVNIs são reais. Vídeo registra OVNIs. NASA caça alienígenas. Mexicanos assustados. Jatos são perseguidos. Segredos militares. OVNIs são reais e militares escondem. OVNIs em Gulf Breeze. O mistério da Área 51. Russos informam sobre contatos imediatos. Surpresa, OVNIs no céu. OVNIs, as mais incríveis evidências já filmadas. O que estão vendo pode ser a filmagem mais incrível já feita nos Estados Unidos. É improvável que se trate de um engano. Os pesquisadores que analisaram este filme acreditam que se trata da evidência de uma tecnologia super secreta. Ou talvez, verdadeiras naves alienígenas. Phoenix, Arizona, 1997. Tudo começou em 13 de março. Há 3 meses, os habitantes locais observavam as estranhas luzes no céu registradas nesta breve filmagem. Às 9h45 daquela manhã, milhares de pessoas presenciaram este assombroso deslocamento. Mas é fantástico. Thomas King, um habitante da região, fez o registro. As luzes. Maravilhoso. Essa é a coisa branca que nós vimos, e é extraordinária. Estamos observando alguma coisa fora do comum. Ficamos perplexos durante um bom tempo, tentando decifrar do que se tratava. À medida que corria o filme, 5 luzes cintilavam em subsequência, entre as quais se delineava a silhueta de um objeto voador suspenso junto às montanhas. Bill Hamilton, um habitante local, estava com King quando filmou as luzes. Este avistamento coletivo foi muito importante, porque pelo menos um destes objetos foi visto viajando por todo o estado do Arizona. Milhares de testemunhas, foram vários filmes em vídeo, centenas de chamadas telefônicas recebidas pelas estações de televisão locais, pelas delegacias de polícia da região. Nessa mesma tarde, Mike Criston estava em sua casa com sua esposa quando fez essa assombrosa filmagem do mesmo acontecimento a 60 quilômetros do local. Vi esse ponto de luz a leste e nas montanhas. Jamais vi algo igual. Logo começaram a aparecer outros segmentos de luz para a direita e cobriram tudo, até que todo o conjunto desapareceu. Eram grandes, maiores ainda do que qualquer luz da cidade. Não sei direito o que eu estou vendo. Não sei se é um aparelho alienígena. Como se não bastasse, foi feito um terceiro vídeo ao mesmo tempo. Nele aparecem as mesmas luzes que desfilam em ordem. É uma coisa assombrosa, é um avistamento impressionante.
Ao submeter o vídeo a um computador, Jim Diletoso, especialista em imagens, conseguiu determinar como eram os OVNIs de Phoenix. Já obtivemos as montanhas e a topografia em 3 dimensões. Podemos fazê-las girar e ver de diferentes ângulos. Dá até descobrir que o objeto tinha aproximadamente 1,5 km de extensão. Os jornais nacionais não tardaram em publicar na primeira página as histórias desses objetos avistados em Phoenix. Mas a base militar local nada fez para acalmar os temores dos 10 mil residentes que estavam assustados com o que viram. Uma vereadora de Phoenix, Frances Bellwood, pediu que essas luzes incomuns fossem investigadas. Pessoas que atuam como militares na ativa têm medo de dizer abertamente o que viram porque foram ameaçadas de ter interrompidas suas carreiras. Área 51, Nevada, 1992. Este vídeo com uma extraordinária visão noturna foi feito na base mais secreta dos Estados Unidos. Uma intrépida equipe de jornalistas estava investigando o estranho aparelho que as pessoas viam quando o cinegrafista conseguiu registrar essa enorme e brilhante esfera que parecia estar suspensa, como se fosse um disco voador. Apesar de provas de porte serem realizadas na base em repetidas ocasiões, o governo negou-se a fazer comentários a respeito. Os militares mentem sobre isso. Eles têm interesses em altos níveis desde que se iniciou a era moderna dos OVNIs. George Knapp, jornalista televisivo de Las Vegas que acredita na existência de OVNIs. Sabemos que acontecimentos secretos estão se sucedendo. A imprensa local recebeu muitas denúncias sobre objetos incomuns nos céus. Acho que são pessoas que trabalham para o nosso governo e, o que é mais grave, tentam se aproximar e assustar a gente. Área 51, Nevada, 1993. Este impressionante filme foi entregue por uma fonte militar de alto escalão em uma base secreta. Esta fonte pediu para não ser identificada para evitar represálias oficiais. Jamais visto em horários de grande audiência, o filme documenta um encontro com um OVNI feito por câmeras militares. Tem a forma de um fuso. Recebemos o sinal deste objeto que voava sobre nosso território a grande velocidade, mais rápido do que qualquer material experimental. O objeto parece assumir formas estranhas enquanto continua voando pelo espaço, como se tentasse não ser perseguido. Os números que aparecem no ângulo superior registram a distância coberta pelo objeto desconhecido. Em certo momento, o OVNI alcança 20 km em 6 segundos. O objeto registrado pela câmera assume uma enorme velocidade e realiza manobras impossíveis de se conceber para qualquer veículo militar, pelo menos os que temos agora. Gulf Breeze, Flórida, 1987. Um residente de uma cidade costeira localizada perto de outra instalação militar secreta entregou estas polêmicas fotos ao jornal local. Um pouco depois, foi difundida esta extraordinária filmagem noturna do mesmo aparelho. Até Bruce McCabe, físico óptico, surpreendeu-se em princípio. Não precisei analisar muito tempo para me dar conta de como eu estava perto. A forma, a estrutura e o modo de mover-se não são características de qualquer aparelho que nós conheçamos. Gulf Breeze, Flórida, 1993. Estes OVNIs também foram registrados pela câmera de outro habitante. Vejam estas imagens de um OVNI em aceleração. Em câmera lenta, o objeto não parece ser um míssil ou qualquer outro projétil conhecido. Aqui nós temos uma terceira tomada. Em câmera lenta, a lente registra um fino rastro prateado, que responde à aceleração instantânea. Nenhuma criação tecnológica da ciência humana conta com esse poder de propulsão. Mostramos parte do filme da Área 51 e de Gulf Breeze ao ex-subdiretor da CIA, o almirante Bob Eman. Ele acha que essas tomadas têm uma origem oficial. Quando vejo estes aparelhos sobre instalações militares, o que imediatamente me ocorre é que talvez se trate de alguma nova tecnologia. Redfish Point, Flórida, 1993. Esse extraordinário OVNI com forma cilíndrica foi registrado por Michael Hawkins, pesquisador de OVNIs na periferia de Gulf Breeze. O objeto flutuava sobre a praia, não muito longe da base England da Força Aérea. Eu fiquei realmente assustado. Jamais vi uma coisa assim, nem um aparelho parecido. Talvez fosse um aparelho militar, mas depois de um tempo, comecei a achar que era um objeto alienígena. Midway City, Flórida, 1993. Para o assombro de todos, Hawking consegue captar outro estranho objeto perto de Gulf Breeze.
Outras 2 pessoas também fazem o registro. Estes vídeos surpreendentes filmados de diversos ângulos revelam um artefato com forma de árvore de Natal, que flutuava sobre um denso bosque. Por momentos, o objeto pareceu emitir uma densa fumaça. Logo depois, lançou um intenso raio diretamente contra a câmera. Depois de ver tantos filmes feitos por pessoas que acreditam, acho que existe atividade alienígena em Gulf Breeze. O que acontece sobre as bases militares e grandes cidades como Phoenix? O governo, por sua vez, continua negando a existência de OVNIs, apesar das incríveis evidências apresentadas pelos vídeos. Talvez todos os vídeos feitos até agora venham a forçar os oficiais a admitirem que objetos inexplicáveis se deslocam em nossos céus. No próximo bloco, veremos pela primeira vez um OVNI registrado nos céus do Equador. Esse objeto era como uma estrela de 6 pontas. Eu comecei a filmar. Em instantes, a resposta para o mistério dos OVNIs. Nós identificamos um OVNI. Não foi fácil. Quando voltarmos com OVNIs, as mais incríveis evidências já filmadas. Enquanto o crescente uso das câmeras de vídeo pode demonstrar que os OVNIs estão cruzando os céus dos Estados Unidos, este convincente filme pode indicar que o fenômeno é mundial. Equador, América do Sul, 1945. Victor T. Luisa, estudante secundário, conseguiu registrar o que muitos especialistas chamam de o OVNI mais extraordinário jamais documentado em filme. Nesta filmagem inédita até o momento, podemos apreciar com clareza um artefato rotante no céu noturno. De acordo com T. Luisa, o artefato flutuou por um breve momento. Eu estava com 2 primos e um amigo. De repente, nós vimos 2 luzes vermelhas no céu. Mais ou menos uns 5 minutos depois, eu saí com a minha câmera. O objeto era como uma estrela de 6 pontas. E eu comecei a filmar. 500 pessoas na cidade de Guayaquil disseram ter presenciado um contato imediato sem precedentes. O artefato que se assemelha a um candelabro não se parece com qualquer aparelho que T. Luisa e seus amigos conheciam de antemão. Não podia ser um helicóptero, nem um avião, nem nada disso. Só podia ser um OVNI. Para mim foi incrível. Eu estava tão atônito que eu não conseguia falar nada. O maior especialista em imagens dos Estados Unidos ficou intrigado com esse OVNI e nos preveniu que se tratava de uma maquete. Pareceu-me que podia ser um tipo de maquete ou miniatura com superfícies lapidadas. Não é uma evidência conclusiva que permita pronunciar-se a respeito. Brasil, 1990. Muito se debateu sobre estas polêmicas imagens feitas por um motorista que viajava por uma rodovia e ficou assombrado ao ver este aparelho com forma de disco que emitia raios contra o céu. Os pesquisadores não receberam qualquer denúncia sobre aparelhos aéreos nessa zona e nessa noite, que poderia corroborar com tomadas incluídas nessa gravação em vídeo. Igual aos demais OVNIs, o que vemos agora na tela constitui um mistério. Tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo, as câmeras de vídeo capturam imagens de OVNIs junto a instalações militares confidenciais. Enquanto este artefato desconhecido pode ser um veículo militar secreto, também poderia ser alguma outra coisa. Greifswald, antiga Alemanha Oriental, 1990. Alemães orientais e russos que trabalhavam juntos em uma missão filmaram este grupo de OVNIs em formação sobre a região. Os pesquisadores determinaram que cada aparelho, de forma independente, parecia fazer círculos em torno dos outros, para em seguida desaparecer por um tempo. Espero ansiosamente que um cético possa me explicar o que significa a filmagem de Greifswald. Temos diferentes pessoas que registraram essa coisa de ângulos diversos. Temos uma centena de testemunhas que ficam sentadas nesses locais militares durante horas. Temos um ponto ali onde um objeto chega e se une a esses outros. Que tipo de coisa funciona dessa maneira? Eu não sei. México, 1991. Vicente Sanchez levou sua câmera de vídeo para o desfile do Dia da Independência da Cidade do México e captou algo totalmente inesperado em seu filme. Nesta curiosa sequência, um OVNI parece flutuar diante do esquadrão de jatos militares em plena manobra. Seguindo o rastro dos aviões, de repente me dei conta do estranho objeto no céu. Eu não sabia o que era e assim deixei passar os aviões. Enquanto Sanchez continua focando o OVNI, o objeto parece aproximar-se da câmera e de repente acontece algo inexplicável. Quando o objeto estava bem perto de mim, a câmera desligou.
É muito estranho que a bateria tenha se esgotado tão rapidamente, porque a luz da câmera mostrava que estava ainda carregada. O que aconteceu ao sistema eletrônico da câmera de Sanchez claramente coincide com os informes dos pilotos que encontraram os OVNIs enquanto estavam em voo. O sistema elétrico de muitos desses aviões foram desativados misteriosamente. Os militares mexicanos nada divulgaram sobre a forma com que seus aviões reagiram ao contato imediato que Sanchez gravou. Mas as testemunhas viram 5 aviões abandonarem a formação para perseguir o OVNI. Cidade do México, 1993. No mesmo desfile militar anual, um segundo cinegrafista amador registrou outro misterioso aparelho voador. Neste filme impressionante, podemos ver um suposto OVNI que voa para a direita através de um esquadrão de helicópteros. Os especialistas que estudaram este filme concluíram que o mesmo não foi adulterado e que o aparelho tem 3 metros de diâmetro. Seja o que for, parece voar perigosamente junto às hélices, às vezes na frente, às vezes atrás delas. Mais uma vez, as autoridades mexicanas recusaram-se a fazer comentários sobre o fato. Não apenas se tem registrado OVNIs junto a sofisticadas naves militares. As câmeras da própria NASA também captaram imagens de OVNIs por ocasião de seus lançamentos espaciais, inclusive no espaço exterior. Cabo Kennedy, Flórida, 1993. Durante o lançamento do ônibus espacial Columbia, foi registrado esse objeto incomum, que parecia escoltar a nave espacial à medida que se afastava da Terra. Jamais foi dada uma explicação sobre o OVNI que vemos aqui, apesar de sua proximidade com o ônibus espacial criar um risco real para os astronautas. Apesar de terem sido captados objetos misteriosos em filmagens realizadas por astronautas, talvez a tomada mais assombrosa tenha sido feita em 1969 por Neil Armstrong e Edwin Aldrin, instantes antes de sua alunissagem. Aqui vemos 2 esferas brilhantes suspensas sobre a superfície lunar, mais brilhantes do que os corpos ao redor. Seriam apenas reflexos de formação de luz existentes na Lua, como explica a NASA? De qualquer maneira, estas raras tomadas desataram um mar de comentários de que os astronautas da Apollo 11 viram naves alienígenas que os espionavam à medida que se deslocavam pela Lua nas crateras próximas. Alguns pesquisadores do fenômeno OVNI estão convencidos de que o plano de defesa Guerra nas Estrelas do governo americano foi, na realidade, elaborado para proteger os humanos de um confronto extraterrestre. Setembro de 1991. Nestas dramáticas tomadas obtidas por câmeras da NASA a bordo do ônibus espacial Discovery, um objeto não identificado parece emergir da atmosfera terrestre e se mover direto para a extremidade superior esquerda. Depois, quando aparece na tela um foco de luz em particular na extremidade inferior esquerda do fotograma, o estranho objeto parece sumir no espaço. Aqui temos um objeto principal. Agora vai para lá, há um clarão, retrocede para cá e depois vemos o rastro aqui. O Dr. John Cash, que trabalhou no desenvolvimento do projeto Guerra nas Estrelas, acha que talvez tenhamos visto uma arma deste plano de defesa atacando um OVNI bem antes deste fugir de cena. Observe o duplo clarão aqui. E depois ele sai em disparada. Existe um clarão. Lá vai. Aqui vem o rastro. Deixou um rastro. Enquanto a NASA garante que estas tomadas talvez mostrem apenas partículas de gelo afetadas pelo escapamento do ônibus espacial, Kesher opina que não é bem assim. Ele acredita que as câmeras da NASA registraram veículos extraterrestres que voavam sobre nosso planeta. É impossível que um meteorito de gelo possa parar durante meio segundo e depois reagir como se fosse impulsionado pelo escapamento do ônibus espacial. Acho que esse vídeo é um marco pela importância do que parece acontecer nele e o fato de estar realmente mostrando uma nave espacial, uma diferente do ônibus espacial. No próximo bloco, isto é a aterrissagem de OVNI? Este é um dos casos de OVNIs melhor documentados da história. E depois, as marcas circulares que os OVNIs podem estar deixando. É prateado, é um disco de metal. OVNIs, as mais incríveis evidências já filmadas. Entre os muitos casos de OVNIs filmados, existe um que parece bom demais para ser verdade.
Enquanto os pesquisadores continuam investigando essas imagens impressionantes, ainda nos perguntamos se as mais incríveis evidências já filmadas constituem a comprovação de que naves alienígenas visitam a Terra. Também questionamos se na realidade fomos vítimas de truques de efeitos especiais muito bem produzidos. West Carleton, Canadá, 1991. Em uma pequena fazenda, foram obtidas tomadas de um aparelho cintilante. A fonte é anônima. Poderia ser este o primeiro vídeo a testemunhar a aterrissagem de uma nave alienígena? Bob Exler, ex-especialista da NASA, recebeu a fita pelo correio junto com outros documentos particulares e uma impressão digital de uma fonte cuja única identificação é Guardião. Na minha opinião, o autodenominado caso Guardião é um dos casos de OVNIs mais complexos e melhor documentados da história. Contamos com fitas de vídeo, evidência física e informação suficiente no pacote para sugerir que realmente houve uma aterrissagem alienígena. Encontramos testemunhas oculares deste acontecimento. Tratou-se, sem dúvida, de um objeto em forma de disco e com partes anexas ressaltadas. Não sabemos o que representa esta forma, mas está claro que tem uma forma circular e também se pode ver que possui uma iluminação ao redor, uma espécie de fumaça, que marca o rumo que ela toma. O físico óptico Bruce McCabe determinou que o aparelho que voava sobre esse campo media 7,5 metros de diâmetro. E ele acha que não se trata de um efeito especial. Foi um acontecimento real, testemunhado por muitas pessoas que não era o Guardião. É isso que torna este caso importante. Dennis DeHaat, da Polícia Montada do Canadá, discorda. Ele acha que o aparelho é real, mas nada em comum. Todas as pessoas com quem falei disseram que um helicóptero andou sobrevoando a área durante um bom tempo. Dessa forma, o avistamento não foi de um OVNI, e sim de um helicóptero. DeHaat analisou as imagens dentro de uma investigação canadense. Depois de examinar todas as informações, estou convencido de que se trata de um helicóptero. Isso é ridículo, porque o que está no vídeo não se parece em absoluto com um helicóptero. Stonehenge, Inglaterra, 1996. Este vídeo é talvez muito mais provocante. Ele nos mostra duas luzes que giram lentamente sobre um trigal. Abaixo delas, aparecem os contornos de um círculo maior e 6 menores. Como por arte de magia, essas coisas dão voltas e, de repente, aparecem os contornos. Sabemos que as marcas são reais, foram filmadas e vistas por muitas pessoas. O que é incrível neste vídeo é que ele confirma totalmente tudo o que nos foi dito. O desenho dessas marcas misteriosas, as luzes, ele é muito convincente, mas, é claro, ele é apenas uma pequena parte da história. Colin Andrews é considerado o mais importante pesquisador de marcas de OVNIs e sua relação com o fenômeno alienígena. Quando examinou este vídeo, decidiu investigar o homem que filmou estes OVNIs em ação. Tudo o que encontramos sobre este homem, as circunstâncias, o seu trabalho, o seu ambiente, eram mais do que suspeitas. Sabemos que é sócio em uma empresa de filmagens, uma ilha de edição, onde são realizados trabalhos com um computador muito sofisticado. Pode ter sido um efeito especial que formou a estrela. É muito fácil adulterar essas imagens hoje em dia com um programa de edição e um computador. Eu acho que é uma fraude. Gulf Breeze, Flórida, 1993. Esta rara sequência foi feita por Walters. Depois de fazer uma tomada de todo o horizonte, surgiu um pequeno objeto em forma de disco sobre sua cabeça. Em segundos, moveu-se de onde estava e desapareceu. Seria este um verdadeiro contato com o OVNI ou o resultado de um bom truque? O equipamento usado para este vídeo talvez seja o mais simples que existe no mercado. E para uma trucagem são necessários equipamentos mais sofisticados. Não acho que seja uma fraude. Bob Exler encontrou no vídeo outra prova. A comparação dos ângulos de luz, as sombras dos edifícios e a incrível aceleração deste objeto. Não pode haver nada artificialmente fabricado nesse vídeo extraordinário. Enquanto se debate sobre os méritos deste polêmico vídeo, uma coisa fica clara. Uma pessoa aparece caminhando nos fotogramas no momento em que o OVNI some, o que torna difícil que isso seja um truque.
Miami, Flórida, 1995. Outro interessante OVNI é filmado por um habitante da região chamado Ibrahim. Exibido em um canal de televisão, o vídeo de Ibrahim mostra um enorme e brilhante OVNI voando sobre a área residencial. Pouco depois, este corpo se encolhe até desaparecer. Randolph Winters, pesquisador de OVNI, acha que esta aparição é algo impossível de ser fabricada. Talvez se note neste vídeo que a parte superior do objeto parece brilhar e a luz se reflete nele. Se estivesse preso em alguma coisa ou se alguém o segurasse, os fios seriam vistos facilmente. A luz faria com que fossem vistos, é verdade. Alguns especialistas minimizaram a importância deste vídeo porque este grande objeto brilhante não parece jogar luz alguma sobre outros objetos ao redor. Mas um objeto não identificado similar foi filmado, pelo menos em outras 3 ocasiões. Juárez, México, 1994. Este vídeo, filmado de um alambrado, mostra um pequeno OVNI em forma de disco, com uma luz cintilante em sua parte inferior. Isso é típico de um aparelho aéreo que tem uma boia que emite clarões para chamar a atenção. Quase um ano mais tarde, em Miami, Flórida, alguns turistas registraram incríveis imagens de um OVNI a partir da janela do seu carro. Novamente, é um artefato parecido com a mesma forma de disco e uma boia. Quando vejo isso e tento estabelecer uma comparação entre o OVNI de Miami e o de Juárez, México, podemos ver luzes que brilham sob estes corpos. E também podemos ver que ambos têm a parte superior brilhante e um estranho anel ao seu redor. Não sei o que podem ser esses objetos filmados. Uma olhada de perto poderia dizer se é uma luz padrão, como as usadas por aviões, ou se é outra coisa. Esta característica, luz intermitente, junto com outras informações, foi crucial para resolver o mistério destes 3 objetos não identificados. Mas acontece que já identificamos alguns dos chamados OVNIs que foram fotografados e filmados nos céus e acabaram sendo zeppelins iluminados em seu interior. Esta filmagem noturna de setembro de 1994 foi feita em Nova York por um homem que acreditava estar vendo um OVNI. Os pesquisadores descobriram que este zeppelin estava fazendo voos sobre o estádio Shea. O Dr. McCabe acha agora que há uma explicação que dissipa qualquer dúvida a respeito dessas 3 tomadas noturnas de OVNIs similares em sua forma. É um zeppelin iluminado por dentro, de textura transparente, com luzes muito brilhantes no interior. A ideia é chamar a atenção, porque, claro, são zeppelins publicitários. Bom, aqui temos um caso em que pudemos identificar um OVNI com toda a garantia. Se os OVNIs fossem apenas helicópteros ou zeppelins, a tendência seria tirar como conclusão que existem explicações plausíveis para todas as luzes misteriosas que vemos em nossos céus. Mas o que acontece com esses OVNIs para os quais ainda não há uma explicação? Poderia sua origem dar uma resposta ao mais nefasto mistério de todos os tempos? A população amadureceu bastante para aceitar a possibilidade de que não estamos sós e que talvez não sejamos a espécie mais avançada no universo. Acho que estamos começando a ver mais do que a sombra desta forma de realidade. No próximo bloco, uma verdadeira nave alienígena voa sobre o México. Aqui se vê que o rastro segue a imagem e que derrama algum tipo de material. E ainda, seria este vídeo uma mensagem para a humanidade? Formavam uma figura. Eu acho que essa é a informação. OVNIs, as mais incríveis evidências já filmadas. Sem sombra de dúvidas, o deslocamento mais extraordinário de OVNIs filmado em vídeo aconteceu no México. Uma enorme quantidade de testemunhas oculares, junto com suas filmagens, dão conta de que a atividade dos OVNIs extrapolou as fronteiras norte-americanas e parece uma verdadeira invasão. Tudo começou durante o eclipse solar em 1991, quando as centenas de câmeras de vídeos estavam voltadas para os céus. Estas surpreendentes imagens foram feitas durante o eclipse por Guillermo Arrighi, um executivo de um canal de TV. Aqui está documentado um espantoso objeto metálico com forma de disco, que de imediato prendeu a atenção de Jaime Maussan, um dos jornalistas mais respeitados do México.
Eu ainda nem estava no México. Quando cheguei, me disseram: Jaime, filmaram um OVNI durante o eclipse. Você tem que ver. Quando eu vi, fiquei tão impressionado que eu nem conseguia dormir. Eu mal fechava os meus olhos e via aquele incrível OVNI. Mais cético do que crente, Malsan reconhece a importância deste OVNI, registrado em vídeo e exibido em horário nobre para toda a nação mexicana. Eu levei o vídeo para a televisão e pedi que me enviassem mais vídeos. Houve uma resposta muito boa e agora já cheguei à cifra de 5.000 vídeos. Em todos eles encontramos luzes estranhas e objetos que se movem e que não podem ser facilmente identificados como pássaros, balões ou aviões. Esse extraordinário exemplo, filmado também por ocasião do eclipse, é de autoria da família Breton. Aqui se pode ver outro objeto brilhante suspenso a uns 100 quilômetros a leste da cidade de Puebla, México. O vídeo da família Breton é tão real e tão incrível. É maravilhoso porque toda a família está na rua, mostra um relógio e os vemos filmando. Apontaram para cima e filmaram. Mais uma vez, trata-se de um objeto com a mesma forma que já apareceu em outros vídeos. Sem qualquer sombra de dúvida, é prateado, é um disco e é de metal. Bright Elders, pesquisadora do fenômeno OVNI, acredita que os vídeos filmados durante o eclipse no México são a evidência contundente da existência de OVNIs. O eclipse era tão incomum e foi tão importante que 17 pessoas em diferentes cidades gravaram o mesmo objeto. Eu não acreditava em OVNIs. Por que ia acreditar nisso? Nunca havia visto um de perto. Foi realmente incrível. Luiz Lara, um cético absoluto no que diz respeito a extraterrestres, estava disposto a filmar o eclipse. Mas quando ligou sua câmera, a esfera metálica e brilhante que flutuava sobre sua cabeça atraiu sua atenção. Fiquei emocionado e entusiasmado em mostrar para as pessoas que havia filmado um OVNI. Um OVNI. A partir daí comecei a acreditar. Estranhos OVNIs aparecem ao mesmo tempo em diferentes vídeos, em 4 cidades diferentes, que se encontram a quilômetros de distância. Seriam balões ou estrelas? Bright Elders decidiu descobrir. Não só processamos as imagens por computador, também fizemos 3 programas diferentes sobre a posição das estrelas e aquilo que era visível durante o eclipse no México. E não era uma estrela. Também o compararam com um balão, e isso foi descartado. Estranhamente, quando se melhora a sintonia do vídeo, o balão prateado parece estar alterando a atmosfera ao seu redor. Esta alteração seria diferente se o que analisaram fosse a imagem de um avião. Um avião não tem uma alteração ao seu redor, só na cauda. Se o objeto se move para frente, a alteração acontece na parte posterior. Não sabemos se isso faz parte do seu sistema de propulsão ou se é porque o objeto perturba seu ambiente só ao mover-se pelo ar. Vejam novamente, o rastro segue a imagem. A importância da distorção é que o rastro segue constantemente o objeto, como se fosse gerado por um sistema de propulsão, como se estivesse derramando algum tipo de substância ou de ionização. Levamos o vídeo ao Dr. Robert Nathan, um renomado especialista em análise de imagens. Ele acha que a fumaça é um claro sinal de que o objeto foi feito pelo homem. Se for um objeto muito grande, a fumaça tende a mover-se para cima e em ângulo agudo. O fato de que a cena é uma espécie de ampliação muito difusa sugere que o tamanho do objeto tem que ser pequeno. Poderia ser este algum aparelho militar secreto desconhecido? Nenhum oficial militar, tanto do México quanto de outro país, fez comentários a respeito destes discos. O Dr. Nathan acha que é preciso considerar a possibilidade de uma fraude. O eclipse fez com que todos olhassem para cima. Esta é uma grande oportunidade para divertir-se um pouco, para criar uma farsa. Se isto é um truque, esse truque é mundial, porque poucos meses antes, estas mesmas imagens foram feitas no Japão. O filme mostra o que parece ser o mesmo aparelho a 6.000 quilômetros de distância. O objeto tem, mais uma vez, essa estranha forma. Uma de suas partes é tão escura que o computador não consegue ler. O outro lado é brilhante, praticamente igual ao que vimos por ocasião do eclipse da cidade do México. Se esses OVNIs são zeppelins, muitos deles parecem ser atraentes para fins publicitários.
Muitos dos vídeos de Jaime Maussan documentam uma perigosa atividade OVNI no aeroporto do México em seus arredores. Esses objetos não identificados alarmam os pilotos e os controladores aéreos da mesma forma, já que dificultam o tráfego. No geral, pode-se registrar os OVNIs a olho nu, mas os mesmos não aparecem nas telas de radar da torre de controle. Existe uma coisa no espaço aéreo, mas eu não sei o que é. Aparentemente, é um fato, uma coisa que aparece perto dos aviões e que faz seus instrumentos enlouquecerem. Não podem obter a altitude correta, nem a velocidade desejada, nada dá certo. Há pouco tempo recebi o informe de um avião comercial que quase se chocou com um objeto não identificado em pleno ar. A experiência vivida pelo pessoal da torre de controle do aeroporto da Cidade do México é incrível. São muitas essas experiências incríveis. Os funcionários veem com os próprios olhos, muitas vezes sobre o aeroporto, e depois recebem denúncias dos pilotos que viram 20, 30, 50 OVNIs no ar, e não apenas uma vez, e sim muitas vezes. A investigação de Maussan revelou a existência de avistamentos OVNIs sem precedentes, tal como este grupo de 24 objetos que parecem pérolas brancas. São 24 objetos diferentes, que se movem em direções diferentes, não seguem a direção do vento, nem uma corrente, e sim se movem em zonas diversas, até que ficam parados. Todos eles formavam uma silhueta. Gostaria de analisar esta silhueta, porque eu acho que contém informações. Acho que estão tentando nos dizer alguma coisa. Estamos recebendo esses sinais do céu, com essas posições, esses movimentos, essas figuras. Eu acho que se trata de um vídeo muito importante. Tal como vemos, estas pérolas podem assumir formas muito variadas. Nesta surpreendente tomada, conseguiram captar grupos maiores de OVNIs que pareciam voar em formação. Estes artefatos se deslocavam e manobravam de forma surpreendente. Nada criado pelo homem pode fazer, e nem os jatos mais sofisticados ou os helicópteros se parecem com o objeto registrado por esse vídeo. O objeto entra na nuvem, depois sai, volta a entrar, volta a sair. É a mesma imagem de um objeto que mostra a capacidade de deslocamento que nós não temos. Que conclusão podemos tirar dessa misteriosa atividade OVNI registrada em vídeo? Talvez essas estranhas máquinas estejam nos investigando. Ou se trata de algo mais sinistro. Sejam quais forem seus propósitos, a evidência filmada por milhares de testemunhas prova que não podemos negar sua existência. Somos nós, pessoas comuns, que vamos provar que é verdade. Não os cientistas, nem as autoridades, nem os militares. Centenas ou milhares de pessoas, câmera na mão, vão gerar a evidência que vai ser vista no mundo todo. E vamos provar que é um fato real, que não estamos loucos, que não somos lunáticos. No próximo bloco, por que o governo oculta os segredos sobre os OVNIs? O governo esconde informações. Eu acho que o público está pronto para saber se estamos sendo visitados. Ou o fato de que os alienígenas já estão aqui. Uma nave alienígena esteve aqui. OVNIs, as mais incríveis evidências já filmadas. Vocês puderam ver imagens espetaculares de OVNIs, mas o que se viu exatamente? Tratam-se de aparelhos que os militares estão testando em segredo sobre nossas cidades? São pessoas muito inteligentes que criam truques espetaculares? São alienígenas que nos observam em seus aparelhos de última tecnologia? Não se parecem com nenhuma nave espacial que eu conheça. Se comportam como balões, mas não são zeppelins. O que são? É o segundo que eu vi aqui. Não é um artefato aéreo comum. Do que se trata? Em uma tentativa de distinguir se as imagens filmadas desse objeto voador não identificado correspondiam a um aparelho militar ou a uma tecnologia extraterrestre, consultamos um ex-membro do governo, o almirante Bob Eman. Eram interessantes. Mas não pode ter existido algo como foi sugerido, já que não estaria lá procurando outro objeto não identificado, vindo de planetas distantes. Minha primeira reação teria sido mobilizar uma missão de busca de narcóticos. O almirante mostra-se um tanto reticente de falar em público devido ao fato de ter sido, há algum tempo, citado fora do contexto pelos pesquisadores de OVNI.
Esse é um dos problemas que tive com as pessoas que acreditam em OVNIs. Elas usaram minhas palavras fora de contexto, deturparam minhas declarações. Mas quem não tem opiniões definidas sobre o que mostramos? Todas essas tomadas são realmente muito interessantes. É inevitável que a mente fantasie, mas existe uma explicação para tudo isso. Graças às câmeras de vídeo, muitos de nós estamos conseguindo capturar e registrar provas do fenômeno OVNI. De acordo com estatísticas recentes, a metade da população americana acredita que os OVNIs existem e que o governo sabe sobre eles mais do que afirma saber. O governo encobriu muitas informações. E eu não posso dizer com certeza o quanto está sendo encoberto. Enquanto muitos pesquisadores ainda acreditam que um disco voador caiu há 50 anos em Roswell, a Força Aérea dos Estados Unidos emitiu há pouco o que denominam o informe definitivo do caso. Sua conclusão afirma que não houve colisão alguma e que as poucas testemunhas oculares que viram o corpo de um alienígena viram apenas um manequim experimental. Não acho que os americanos devam acreditar em nada do que o nosso governo afirma sobre Roswell. Negaram a existência de OVNIs durante tanto tempo, depois disseram que eram balões. Agora é um balão meteorológico super secreto. O que mais vão dizer? No aniversário de 50 anos do caso Roswell, foram comercializadas algumas lembranças muito interessantes. Em uma época em que os OVNIs aparecem mais do que nunca em filmagens, alguns pesquisadores acham que o governo não se comporta de forma honesta. Eu acho que o governo tem informações relativas aos avistamentos que indicam que os discos voadores são reais. Algumas inteligências externas estão voando em suas naves na Terra e o fazem desde 1947. Mas alguns ex-oficiais governamentais negam sistematicamente o fato dessas informações serem retidas. Não existe informação alguma dentro do Comitê de Inteligência dos Estados Unidos. Isso acabaria confirmando os comentários de que naves alienígenas entraram em nossa atmosfera. É apenas coincidência que nossos presidentes se mostrem interessados em OVNIs? O ex-presidente Jimmy Carter viu um OVNI e informou as autoridades. Os presidentes posteriores também expressaram sua preocupação sobre os visitantes do espaço sideral. Cada vez mais penso na rapidez com que desapareceriam nossas diferenças como seres humanos se tivéssemos que confrontar o ataque de seres extraterrestres. Em sua visita a Belfast, o presidente Clinton declarou recentemente: "Até onde eu sei, não houve colisão de nave alienígena alguma em Roswell, Novo México, em 1947. Se a Força Aérea dos Estados Unidos recolheu corpos de alienígenas, não me disseram, e isso eu quero saber." O astronauta Story Musgrave acha que, apesar do governo ter ocultado informações sobre a existência de OVNIs, os Estados Unidos estão prontos para encarar a verdade, seja ela qual for. Acho que a opinião pública está pronta para aceitar qualquer informação. As pessoas estão prontas para saber se alguém nos visitou, podem aceitar e querem fazê-lo. Ainda é um mistério se os OVNIs são criações terrestres ou extraterrestres, mas a pergunta mais imediata se refere à vida extraterrestre. Mas existe a possibilidade de que haja alguma forma de vida extraterrestre. É por isso que continuo interessado no tema. À medida que prossegue nossa exploração da superfície de Marte com robôs da NASA, talvez um dia isso seja desvendado pelas próprias câmeras da NASA, que já revelaram este estranho rosto existente na superfície de Marte, que muitos acham que foi criado por uma civilização avançada. Talvez, quando se revelar o mistério deste rosto marciano, estejamos mais perto de saber se realmente existe vida em um planeta tão próximo ao nosso. Mas, de acordo com algumas pistas, a vida alienígena já se encontra entre nós. Os objetos extraterrestres têm uma grande capacidade de transformação. As naves alienígenas estiveram aqui e continuarão estando em nosso planeta. OVNIs, as mais incríveis evidências já filmadas. À medida que cresce o interesse pelos OVNIs, mais e mais pessoas estão se munindo de câmeras de vídeo na esperança de registrar as provas definitivas que determinarão o que são estes artefatos estranhos e de onde vêm. Se utilizarmos essa ferramenta de uma forma mais efetiva, em busca da verdade, talvez um dia a evidência sobre os OVNIs que vocês vierem a registrar possa ser considerada a mais incrível já filmada. Erga os olhos, observe o céu e fique bem atento.
Voltaremos.